pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos para o mundo das trevas. Hoje vamos falar do Sabá, Cello. Sim, a seita mais cabulosa e trevosa de vampiros de Vampiro à Máscara. Lina, olha só o que aconteceu. Chegamos a 10 anos de RPG Planet no YouTube. Você acredita nisso? Não. Uma década de conteúdo e a gente quer comemorar com vocês. Nós temos agora, pessoal, um mega projeto que já iniciamos. Estamos contando com vários amigos voluntários, pintando miniaturas, preparando terrenos. Vou até mostrar, ela ainda não tá finalizada, tá, gente? A Lina tá fazendo essa casinha. Estamos montando uma cidadezinha em miniatura e outros cenários mais que vão aparecer em uma série de vídeos. A gente vai gravar de mesa de RPG com 3 câmeras simultâneas, props e miniaturas e cenários 3D. E principalmente com as pessoas que fizeram parte aqui do canal durante esses 10 anos. E já está no ar o pré-projeto de financiamento coletivo RPG Planet 10 anos. Então assim, a mesa vai acontecer, vai ser um presente que a gente tá preparando pra comunidade. Para todo mundo. Mas como metas extras ali, a gente tá colocando a parte da edição, né? Ilustrações, extras e tudo mais. pós-produção em geral. Exato. E o que você ganha em ajudar, né? Você vai ganhar uma cópia em PDF ou física do Reinos de Aventura, que é o sistema de RPG que a gente vai usar na gravação do jogo. Exatamente. Então, todo o segundo semestre vai estar cheio de RPG, se tudo der certo, editado, lindo, maravilhoso, pra vocês assistirem aí, pra toda a comunidade, como um presente da RPG Planet 10 anos, Cello. E agora você tem uma missão. Entre nesse Catarse, o link tá aqui na descrição, e clique no botãozinho verde Avise-me do lançamento, porque vai ter muita coisa nesse financiamento coletivo. Exclusiva. Que é exclusiva, limitada, né? Tem muitas coisas pra gente relembrar esses 10 anos de RPG Planet e preparar o terreno pro futuro, pra mais 10, 20, 30, 40, 50 anos. E fique pronto pra quando começar o financiamento coletivo, você ser alertado por e-mail. Cello, então vamos começar a falar desse secto de Vampiro à Máscara, que é o Sabá. O Sabá surgiu das fagulhas do incêndio que foi a Inquisição. A Inquisição foi um movimento da Igreja Católica que perseguiu hereges por toda a Europa, mas que secretamente também tinha o intuito de caçar seres sobrenaturais. Os clãs também tinham rivalidade entre eles, né? Então meio que um buchichinho aqui, um buchichinho ali, entendeu? Eles acabavam conseguindo, então, atingir outros anciões, né? Usando a Santa Inquisição como um joguete. Exato. Né? Eles atiçaram o fogo da Santa Inquisição. Eles viram a Inquisição como uma oportunidade de matar os seus rivais sem sujar as mãos, né? Exatamente. Só que aí o fogo saiu do controle deles. Até porque, na Idade das Trevas, os vampiros não tomavam tantos cuidados assim para esconder sua natureza monstruosa. E aí, esses anciões vampiros fizeram o que eles já estavam acostumados a fazer desde a Guerra dos Príncipes, que é criar um monte de vampiro neófito, né? Vampirizar, abraçar vários humanos para servir de escudo de carne, bucha de canhão, para protegê-los dessa nova ameaça. E, gente, tem um ponto que é importante a gente ressaltar agora, que é o laço de sangue, que é quando o vampiro ancião dá ali o seu sangue pro outro vampiro, eles criam um laço e ele cria um domínio sobre aquele novo vampiro, tá? Quanto mais frequente é esse ritual, mais forte é o laço. Mais forte vai se tornando esse laço, né? Quando aconteceu essa caçada na Santa Inquisição, alguns laços de sangue começaram a ser quebrados. E esses neófitos começaram a perceber que estavam sendo usados pelos vampiros anciões. Começou um movimento de revolta entre os próprios vampiros jovens, uma guerra de gerações, em que vampiros mais novos tentavam destruir os seus senhores. E isso ficou conhecido como a revolta anarquista. Que no começo também não era grandes preocupações ali pros Matusalém, pros Ancilai, pros vampiros mais velhos. Era só parecer ali uma pequena desordem sem muita significância. Até que descobriram um tipo de ritual, Cello. A Valdehi, onde
diversos vampiros colocam o seu sangue em um cálice e todos esses vampiros que estão ali naquele ambiente tomam desse cálice. E aí o laço de sangue, né, com aquele vampiro ancião é quebrado e o seu laço de sangue passa a ser relativo ao bando e não mais a um único vampiro. Esse ritual da Valderri pode ter aparecido pela primeira vez em algum lugar da Transilvânia. E uma das teorias é que um demônio chamado Kupala foi responsável por ensinar os segredos da Valderri pro clã Tzimisce. Mas isso é assunto pro nosso Vídeo secreto! Vamos falar no nosso vídeo secreto, que é exclusivo pros membros dragões aqui do RPG Planet, sobre a história do demônio Kupala, que envolve outros seres sobrenaturais do mundo das trevas. Você não vai querer perder. E com menos de um cafezinho por mês, você se torna membro aqui do canal, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Aliás, Cello, são 10 anos. 10 anos! De YouTube, 10 anos. Então, assim, tem muito conteúdo pra assistir, tanto conteúdo aberto, quanto vídeos secretos. E você pode participar também das votações da série de monstros e muito mais. Mas os anciões dos clãs, eles eram, tipo, vampiros já acostumados com guerra. Eles passaram, assim, séculos lutando a Guerra dos Príncipes. Eles já conheciam todas as táticas da guerra entre vampiros, até um ponto em que a batalha chegou num impasse. Tava meio que prejudicando os dois lados, né? Tanto os anarquistas como os anciões. Foi quando os anciões vampiros resolveram organizar a Convenção de Thorns no ano de 1493. Essa Convenção de Thorns foi o maior evento da história dos vampiros. Foi quando vários líderes de clãs se reuniram na pequena aldeia de Thorns, no Reino Unido. E lá eles começaram a debater por várias noites sobre o futuro da raça vampírica. Bom, e com isso, então, eles resolveram trazer à tona, né, muitas tradições vampíricas, né, e colocar elas ali como um código de leis. Isso. A principal era a máscara, a primeira tradição que impunha ao vampiro, né, a obrigação de se manter oculto e não revelar sua verdadeira natureza para nenhum mortal, assim, protegendo não só ele, como todos os outros vampiros. É onde surgiu efetivamente a Camarilla, né? Exato. Junto com todas essas tradições aí, essas convenções assinadas. E também foi firmado um acordo de paz com os anarquistas. Muitos deles se juntaram à Camarilla, outros mantiveram-se independentes da Camarilla, mas aceitaram cumprir algumas das tradições, a mais importante sendo a máscara. Exatamente. E outros falaram, eu não vou seguir nada disso, nós somos seres superiores e eu não vou me curvar à sociedade humana, muito menos ficar me escondendo atrás de uma máscara. E assim, Cello, surge o Sabá. E o Sabá se unificou atrás de um objetivo em comum, que é uma cruzada, que para eles é a destruição dos antediluvianos. Antediluviano é um nome dado a vampiros tão antigos que eles existiam antes do dilúvio, lá de Noé. Os 13 antediluvianos são os vampiros fundadores dos clãs. E que em breve todos os antediluvianos vão acordar e vão ter sede de sangue de vampiro, porque eles são Exato. antigos demais para se alimentarem do sangue ralo dos humanos. Então a ideia deles é conseguir caçar esses antediluvianos antes que eles acordem, né? Só que um grande empecilho no caminho são os anciões da Camarilla, porque para eles esses anciões são marionetes dos antediluvianos, que mesmo adormecidos conseguem manipular a sociedade vampírica. Então eles precisam encarar a Camarilla como seu maior inimigo. E aí é que a gente entende, Cello, porque teve na televisão brasileira uma pérola. Era um programa de namoro. Que a moça terminou com o rapaz porque ela era do Sabá e ele era da Camarilla. Ele era da Camarilla. Tipo Romeu e Julieta, só que ao invés de famílias rivais, nós temos seitas de vampiros rivais no RPG. Oi? Aí, Então ó. como que ia fazer, né? Por causa desses anos aí de guerra entre Sabá e Camarilla. Eu sou Camarilla, ela é Sabá, são clãs completamente opostos, a gente descobriu que não dá. Separou um casal isso aí, além de ser 200 anos de batalha. A seita dele, tudo é feudal, hierárquico e funciona. Eu sou do grupo dos malucos fanáticos que acham que é cada vampiro por si, caem por todos. O que eu vou comer hoje? Lombo, carne seca, galinhada ou baiacu? Ai, que dúvida. Mas
o que aconteceu foi que o Sabá foi aos poucos perdendo território para Camarilla. Primeiro que o Sabá já estava em menor número, e segundo que a Camarilla era muito mais organizada, tinha mais recursos para lutar essa guerra, e aos poucos o Sabá foi sendo expulso para algumas regiões da Rússia e algumas partes da Escandinávia, mas nos grandes centros urbanos da Europa eles foram praticamente varridos. E no começo do século XVIII, o Sabá viu uma oportunidade de tentar conseguir expandir território, não na Europa, porque ali já eles viram que eles não tinham muita chance, né? E eles resolveram vir para o Novo Mundo, eles resolveram vir para as Américas. Para um vampiro se deslocar assim, de um continente para outro, principalmente nessa época, é uma logística muito complicada. Por isso Sim. que a América não era muito populada por vampiros. Até o século XVIII vieram, então, principalmente para a América Latina, mas também para os Estados Unidos. Só que aí eles encontraram um obstáculo. As colônias nas Américas eram controladas pela coroa, né, pela metrópole. Que era influenciada pela Camarilla. Exatamente. Então, o que eles começaram a imediatamente a fazer foi pressionar por revoltas e rebeliões, Independência. busca da independência, para tentar, com essa independência desses países, expulsar a Camarilla das Américas. Bom, gente, mas aí o que aconteceu foi que o Sabá é uma organização totalmente descentralizada, né? Eles têm a liberdade total para tomar as definições que eles querem. E isso fez com que gerassem conflitos internos entre o próprio Sabá. Isso acabou enfraquecendo o Sabá, e lá em 1850, mais ou menos, eles já estavam bem enfraquecidos quando a Camarilla, então, resolveu assumir e retomar o poder na região. Ao todo, foram 3 guerras civis entre o Sabá, que fizeram com que eles ficassem restritos ao território do México, principalmente a cidade do México, que foi, por muito tempo, a joia da coroa do domínio do Sabá, e também Nova York, naquela época que Nova York era super violenta, era controle do Sabá, Detroit também, Filadélfia. Geralmente, assim, as cidades da América que eram as mais violentas, costumava ser presença do Sabá na área. A principal frente de batalha foi a Califórnia. E ali tem uma tática de guerra que o Sabá desenvolveu chamada cabeças de pá. Cabeça de pá é uma tática de guerrilha, né, assimétrica que o Sabá implementou, em que eles simplesmente saem abraçando uma quantidade massiva de mortais, sem dar qualquer instrução para aqueles vampiros recém-criados. Davam lá uma gotinha de sangue, e quando ia começar a transformar, eles davam uma paulada na cabeça deles com uma pá pra desmaiar. Aí nessa, eles pegavam esses novos vampiros, enterravam eles e simplesmente deixavam, gente, eles ali sentindo toda a dor de transformação. A fome. E aí, o que eles faziam? Os que sobreviverem, né, eles vão conseguir sair ali da cova que eles enterraram eles. Soltando eles morrendo de fome no meio de uma cidade da Camarilla para causar o máximo de caos e destruição, e fazendo com que os príncipes da Camarilla tenham que limpar toda a sujeira deixada pelo caminho, enquanto o Sabá tenta se infiltrar e se articular nas grandes cidades. Outra tática tradicional do Sabá de infiltração é usar o poder que os Tzimisce têm, chamado vicissitude. A disciplina Tzimisce de moldar a carne. Eles acabam sequestrando um membro importante, né, da Camarilla numa cidade, matam, diablerizam ele, sugando não só os poderes dele, mas também partes de suas memórias. Isso é muito poderoso, nossa. Ele usa a vicissitude para se transformar num clone daquela pessoa, e ele volta pra Camarilla, pra cidade lá, pra primogênita da cidade. Aos poucos ele vai pegando as informações, até descobrirem que ele se infiltrou. Ele já mapeou toda a segurança que a Camarilla tem naquele lugar pra tomar aquela cidade. Era essa uma das táticas favoritas do Sabá de infiltração. Cara, mas você é um vampiro. Você acha que você é uma pessoa boazinha? Não, Sabá Não é, você não tem nada de bonzinho. Nada de bonzinho. Então isso daí não é nada. Então vamos falar um pouquinho da estrutura política dentro do Sabá em seu auge, né? Isso depois mudou bastante. Caiu por terra, mas em seu auge o Sabá era organizado em arquiodioceses. E é interessante que eles começaram a usar a terminologia da Igreja Católica. Existe um papa sempre no Sabá que, na verdade, é chamado de regente. E o regente é o manda-chuva da seita toda. Bom, e abaixo do regente, então, a gente tem os cardeais. São 13 cardeais, né, que dividem ali o mundo, né, em vastas regiões. Bom, e ao lado dos regentes temos os Price, ou primos, que são vampiros do Sabá
bastante poderosos, que têm muito conhecimento, preferem o papel de conselheiro e ficar próximo ali das autoridades do Sabá. Bom, e aí na sequência a gente tem os arcebispos, Thiago. Os arcebispos são que seriam os príncipes da Camarilla, né? Os caras que mandam naquela determinada cidade e região. Bom, e ao lado dos arcebispos a gente sempre vai ter um paladino ou um templário, que são efetivamente os guarda-costas, né? Os assassinos ali que vão proteger os arcebispos. E abaixo dos arcebispos temos os bispos, que controlam a segurança e as finanças daquela cidade. E eles também comandam os bairros individualmente, como se fossem subprefeituras ali dentro, que eles chamam de dioceses. Geralmente são os bispos que entram em contato com as tropas do chão ali. Que são os bandos. Que são os bandos, né? São as células independentes do Sabá, que geralmente são os grupos de jogadores. Sim. E eles estão divididos em dois tipos, né? Os bandos urbanos e os nômades. E todo bando tem um líder do bando que é chamado de sacerdote, que geralmente é o vampiro mais velho ali, que conhece mais os rituais do Sabá. E temos a tropa de elite do Sabá, conhecido como a Mão Negra, ou simplesmente a Mão. Alguns bandos podem ter um ou outro membro da Mão, que fazem parte dos bandos, mas quando recebem os chamados ali de seus generais, eles abandonam seus bandos e vão se apresentar. E normalmente eles são chamados para missões de assassinato ou de ataques às cidades da Camarilla. Eles acabam tendo uma lealdade entre eles maior às vezes do que pelo próprio secto do Sabá. Então de vez em quando eles têm que ser colocados em seu lugar pela própria Inquisição do Sabá. E como são os famigerados rituais do Sabá? Se prepare. Tudo coisa sinistra, então se vocês ficam impactados... Tirem as crianças da sala. Bom, primeiro é o ritual de iniciação. A gente já deu um pouquinho do que é os cabeças de pá, né? Aquela tática militar do Sabá. E isso acabou se tornando o ritual de iniciação. Mas eles acabaram refinando um pouco com o passar do tempo esse ritual. Basicamente o início é igual. Eles sequestram um grupo de pessoas. Essas pessoas então são levadas até um cemitério. Eles têm o sangue todo drenado ali. E cada vampiro ali derrama um pouco de sangue, fazendo o início da transformação daquela pessoa em vampiro. E aí eles são nocauteados com a pá na nuca e enterrados. Igual. Aí os que têm força o bastante para conseguir se desenterrar lá de dentro passam por uma segunda etapa. É como se fosse prova do líder do Big Brother, aquelas que é dividida em várias etapas. Tá? A segunda etapa, eles tomam outra pá na nuca para desmaiar de novo e são levados até um lugar onde o Sabá já preparou umas vítimas pra ele. E aí, eles soltam aquele vampiro que acorda morrendo de fome, e esse vampiro vai pular nessas vítimas com um frenesi absurdo. E às vezes essas vítimas podem até ser membros da família daquela pessoa. É horrível, gente. Eles fazem isso pra desensibilizar pra tirar completamente a humanidade daquele vampiro. E aí, quando ele estiver ali aos prantos, tentando entender o que ele fez com a mão cheia de sangue, aí que um sacerdote, que é o líder do bando, vai começar a falar sobre o Sabá e vai iniciar um ritual de Valderri com os outros membros daquele bando, todos eles colocando coletivamente o sangue num único cálice que eles dividem, e a partir daí essa pessoa acaba passando por uma lavagem cerebral absurda, total, misticamente criando um elo entre aquelas pessoas. Bom, também tem o ritual da manomacia, que acontece quando um vampiro tem uma encrenca com outro vampiro do Sabá. Como eles não podem se matar, eles vão desafiar um ao outro, então eles vão lutar. De repente, às vezes, pode ser um cara querendo uma promoção, sabe? Ah, eu quero a sua promoção, te desafio, não sei o quê, você é incompetente. Porque um dos pilares do Sabá é o mais forte, tem razão. E o Sabá gosta muito de festa, né? Pelo visto, gosta. Tem uma outra tradição deles, um outro ritual, que é o festim de sangue, em que eles fecham uma casa noturna, um depósito de uma fábrica, algum lugar fechado, e eles levam algumas vítimas lá, que eles deixam penduradas de ponta cabeça, sangrando, fazendo um chuveirinho de sangue, com os vampiros dançando techno ali embaixo. Igual a cena do Blade, né? Igualzinho a cena do Blade. E isso aí é bem comum também deles fazerem. Temos também o festim de guerra, Tchau. O que é? Eles resolvem caçar um único alvo. Ah, sim. Né? Tem ali algum traidor. Algum alvo da Camarilla que eles querem matar. E aí uma competição. É uma competição onde, né, eles vão sair ali enlouquecidos atrás
da sua vítima, né? E quando eles conseguem, então, capturar a vítima, eles vão o quê? Diablerizar essa vítima, né? Tomar todo o sangue dela e tirar todo o poder dela e acabar com esse vampiro. Esse é o prêmio, né? Você ganha o direito de diablerizar a sua vítima. Tem também os jogos do Sabá. O Sabá gosta muito de se divertir. É divertidinho, Eles são divertidinhos. Eles gostam de escancarar a falta de humanidade deles das formas mais perversas possíveis. Um desses jogos que eles fazem, normalmente numa cidade da Camarilla, é o Corrida de Carros, em que eles roubam alguns carros, vão tirando racha pela rua. GTA. E assim, se tiver pedestre no caminho, vai ser complicado pra essa pessoa sair viva. Essa é uma das formas deles criarem caos nas cidades da Camarilla. A outra forma também é polícia e ladrão. Eles brincam de bang-bang, eles dividem entre eles em 2 grupos. Como o vampiro não costuma morrer por causa de tiro, eles estão mais fazendo tiroteios em praça pública no meio de uma cidade. E outro ritual comum é o de andar no fogo. É um ritual que aparece em várias festas Sabá, em que eles fazem um caminho. Aquele caminho de brasas, sabe? Caminho de brasas, e porque o vampiro, geralmente, ele tem um medo sobrenatural por fogo. Aqueles que têm uma força de vontade maior, que conseguem andar nas brasas, eles são, tipo, vistos como o Sabá mais sinistro que tem. E, Cello, falamos até agora da história do Sabá, como que eles se formaram. Mas agora, Cello, temos a 5ª edição de Vampiro à Máscara. Isso. E com a 5ª edição de Vampiro à Máscara, veio a 2ª Inquisição. A Segunda Inquisição, ela não é uma organização única, ela é uma coalizão de agências de inteligência de grandes países, principalmente Estados Unidos, que durante o período da Guerra ao Terror, depois dos atentados do 11 de setembro, começaram a vistoriar muito mais as comunicações. E aí o Patriot Act permitiu que a CIA, a NSA, pudesse investigar os próprios americanos e a comunicação. O mundo acabou sendo mais vigiado. Então a sociedade como um todo é inegável que trocou a privacidade por segurança, ou pelo menos pela a sensação de segurança, né? Que as câmeras por todo canto trazem. E isso acabou trazendo muitos desafios para os vampiros, que estavam acostumados a caminhar na calada da noite e pegar um morador de rua, alguém voltando da balada, e sumir com essa pessoa sem deixar vestígio. Agora não é mais tão fácil Agora assim. já não é mais tão fácil. No começo, essas agências não estavam procurando por vampiros. Eles nem sabiam que existiam vampiros. Exato. Até porque eles eram controlados pela Camarilla. Procurando terroristas. Eles estavam procurando terrorista, guerra ao terror, aquela coisa. Mas aí eles acabaram, descobrindo a Shreknet. A Shreknet é a internet dos Nosferatu. É a Deep Web dos vampiros. É uma BBS lá que os Nosferatu mantinham, uma rede de comunicações que usava a conexão via modem. Lá nessa Shreknet trocava informações sobre a sociedade vampírica como um todo. E isso fez, então, que essas agências de inteligência começassem a conhecer muito sobre a sociedade vampírica. Sim, primeiro eles não acreditavam que aquilo era de verdade. Mas quando eles foram na vida real testar que se aquilo que estava escrito era verdade, eles viram provas irrefutáveis da existência do sobrenatural. Então começou uma coalizão juntando esses órgãos de inteligência com órgãos dentro da igreja que sabiam dos vampiros, e eles trocaram informações. E começou então uma caçada às criaturas da noite, usando agora, em vez de tochas e armas agrícolas, né, como era antigamente na primeira Inquisição, agora com todo o arsenal moderno que a tecnologia pode providenciar. Imagens via satélite, mísseis guiados por laser, drones, enfim. A Segunda Inquisição virou um pesadelo dos vampiros. E quem era mais saidinho? O Sabá, ele não tinha medo de quebrar a máscara, eles causavam, faziam de tudo. Então, as vítimas mais fáceis da Segunda Inquisição foi o Sabá. E como é que eles vão fazer? Eles simplesmente mandam um tomahawk pra lá, acabou. Então, o grande desafio do Sabá não foram os antediluvianos. Não, agora não. Foram os próprios mortais que eles tanto desprezavam que acabaram quase que extinguindo o Sabá. E, gente, além da questão da Segunda Inquisição, que a gente acabou de falar, os vampiros começaram a sonhar, a ouvir, a sentir um chamado. Eles começaram a sentir um impulso, uma necessidade gigantesca, sobrenatural de voltar para as origens deles, né? Pro lugar de onde eles surgiram, né? Que seria basicamente onde Caim andou. Seria por Nod, ou a região que é o berço da civilização, a Mesopotâmia.
Exato. que agora é o Oriente Médio. Essa região se tornou um campo de batalha que o Sabá acredita ser A Guerrena. a Guerrena, os primeiros sinais de que os antediluvianos estão despertando. Exato. E faz sentido geográfico os antediluvianos estarem ali, porque eles são Muito tão antigos. que Exato. provavelmente eles estão enterrados realmente em algum lugar, nos berços, né, das primeiras civilizações humanas. E é assim que, na 5ª edição de Vampiro, o Sabá foi, né, de grande rival da Camarilla, para basicamente uma facção que foi tirada do mapa, varrida do mapa. Eles não controlam mais nenhuma cidade, e agora eles são organizados apenas em células, como os bandos que a gente falou, né, seguindo esse De propósito guerrilha, né? de guerrilha. E cada um desses bandos de Sabá tem a sua própria personalidade, os seus próprios rituais, com um propósito geralmente ligado A acabar com os antediluvianos. A caçar antediluvianos. Eles ainda não são todos que estão no Oriente Médio lutando. Outros estão vasculhando por provas da localização de antediluvianos em vários locais no mundo, incluindo em cidades da Camarilla. Eles ainda acreditam que os anciões da Camarilla são um caminho para eles descobrirem onde estão os antediluvianos, porque eles acreditam que tem um elo direto Entre eles. entre os antediluvianos e os anciões da Camarilla. Então, se eles diablerizarem um ancião, eles vão saber onde está, né? Então, eles ainda continuam caçando os anciões da Camarilla, mas grande parte ali da mão, principalmente, foi pro Oriente Médio lutar pra destruir os antediluvianos que estão despertando, teoricamente. Cara, a cada vídeo que a gente faz sobre Vampira Máscara, eu fico mais apaixonada por esse lore. Ah, e teve outra mudança importante também na 5ª edição, que o Sabá perdeu o seu maior clã político, que são os La Sombra. Ah, eles saíram, Os né? La Sombra se juntaram à Camarilla num movimento polêmico aí que não desceu bem, né? Isso porque a Camarilla tinha se enfraquecido loucamente por causa da Segunda Inquisição e porque 2 de seus clãs fundadores saíram e se tornaram anarquistas, que são os Brujah e os Gangrel, e aí surgiu... Precisava de um reforcinho. Precisava de um reforcinho, os La Sombra chegaram lá... Tadinho dos Zimites, ficaram sozinhos, né? Deixa os Zimites lá... E outra coisa, não foram todos os laços. Um clã não Parte dos laços. um clã não é um monobloco, né? Que Sim, vai sim, todo sim. mundo. Tem muita gente dentro dos La Sombra que ainda são fiéis ao Sabá e que não engoliram essa história. Mas oficialmente os La Sombra agora são parte também da Camarilla. Então o Sabá agora voltou a ser uma opção jogável na 5ª edição. Ainda bem, gostamos disso. Mas eu particularmente ainda prefiro eles no papel de bicho-papão. Daquela parada que você coloca na sua crônica de vampiro, que é um barata voa. Você vê sinal que tem Sabá na sua cidade, você sabe... Eu gosto muito do Sabá nesse papel. Mas me avise aí que se você gostou do vídeo, se você já jogou como um vampiro do Sabá, deixa aí nos comentários. Isso foi só um resumo, né, do que é o Sabá. Tem muita coisa também. Sim. Se vocês quiserem recomendações de leitura, mandem aí nos comentários, eu te indico quais livros para você se aprofundar sobre o Sabá. Então, os próximos vídeos agora a gente vai começar a entrar nas características Dos de clãs. cada um dos clãs. Exato. E eu quero saber de vocês, qual é o clã favorito de vocês de Vampira Máscara? Beijo, até a próxima, pessoal.